Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, 10 de março de 2020, eu, jornalista William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto, vamos fazer a análise dos principais fatos do dia publicados nos meios de comunicação. Antes de mais nada, pedindo para que todos vocês possam compartilhar, se inscrever no canal para concorrer a livros, faz também seus likes, dislikes, comentem, participem. Apoie o jornalismo pela democracia. Bruno vai mostrar os livros aí, são 5 livros que nós temos para sortear, assim que alcançarmos os 1000 inscritos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem quiser ver os livros mais de forma detalhada, olhe nas minhas redes sociais e no perfil da Agência Moscou no Instagram. Você pode ver quais são os livros e se inscrever. E lembrando que quem já está inscrito no canal já está concorrendo. É verdade. E, Bruno, vamos começar aqui nosso programa abordando... Vamos falar um pouquinho sobre um desdobramento de um assunto que a gente já deu ontem, uma entrevista com a enfermeira Tarcísio Maia, Calidia Freitas, sobre o coronavírus. À tarde houve uma coletiva da prefeitura explicando a situação, mas praticamente tudo que ela abordou, tudo que foi abordado também pelas autoridades municipais sobre o caso, a gente já antecipou no nosso programa de ontem. Vocês podem ver lá no canal da Agência Moscou, né? Lá está lá o vídeo para vocês acompanharem. E o material aqui do Portal do Oeste hoje diz o seguinte, que resultados de exames sobre casos suspeitos de coronavírus em Mossoró devem ficar prontos até amanhã. Isso também foi abordado pela enfermeira que faz parte da Comissão Hospitalar de Doenças Infecciosas do Tarcísio Maia. Pelo que ficou sabendo também, né, Bruno, pelo que ficou anunciado, esse resultado pode sair até hoje, né? Pode ser antecipado, né? Sim, nós antecipamos a notícia, a gente esteve aí à frente do fato. São 3 casos que podem ser, o exame foi feito, a previsão do exame saiu, do resultado sair agora à tarde, e a gente pode ter os primeiros casos de coronavírus no Rio Grande do Norte, sendo em Mossoró, são famílias que vieram da Itália. É um quadro que preocupa, há muita histeria, muito exagero, a gente precisa lembrar que não é caso para se acomodar, mas também não, acho que está tendo um pouco de exagero nessa história, de desespero em relação ao coronavírus. Ele tem baixa letalidade, então é preciso ter um pouquinho de calma. Agora, tem algumas curiosidades aqui que eu vi de colegas jornalistas que colocaram no Twitter. Guga Chakra, ele conta aqui que 1 milhão, que o número de novos casos lá na China está abaixo de 50 por dia, em uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e que o valor equivale a 1,60 do total do coronavírus iniciado em fevereiro, e que São Paulo registra mais novos casos do que Pequim e Xangai. Nas 2 cidades chinesas, agora em março, 0 casos registrados. E isso está afetando também o futebol. Rafael Oliveira, ele diz aqui que no futebol europeu, os campeonatos da Itália, Áustria e Suíça foram paralisados. Em Portugal, Espanha, França, Grécia e Polônia, os jogos estão sendo realizados com portões fechados. Na Alemanha, a depender da região, portões fechados. Na Holanda, tem uma reunião prevista para amanhã para decidir o que é que vai ser feito em relação ao campeonato holandês. E na Inglaterra, Escócia e Bélgica, por enquanto, os campeonatos seguem normalmente. Então, esse é o quadro que você vê. O coronavírus está afetando a economia, está afetando o futebol, e está uma loucura. E afetando também, Bruno? Um pouco de histeria nessa história. Eu acho que esse assunto tem que ser tratado com um pouco mais de racionalidade. Até aqui o Brasil está saindo bem, o Ministério da Saúde tem tido um bom trabalho. CESAP, Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Mossoró, estão trabalhando aparentemente em conjunto, não tenho nenhuma informação sobre dificuldades no relacionamento. Estão trabalhando como se deve trabalhar, inclusive. Então vamos aguardar aí e ver o desenrolar. Hoje à tarde está previsto o resultado do exame. É verdade, Bruno. E como foi alertado no programa de ontem, a enfermeira explicou que não há motivo para pânico, os casos estão sendo monitorados. A gente viu muitos comentários, Bruno,
no site, no Instagram do Mossoró Hoje, na postagem que o Mossoró Hoje fez do nosso programa, muitas pessoas preocupadas, pedindo que esses casos suspeitos fossem controlados a partir de quarentena dessas pessoas, né? E preocupado também onde é que a criança que suspeita estava estudando, quer dizer, criando um certo ambiente de preocupação e pânico sem necessidade. Então, está tudo sob controle a princípio, e que os casos estão sendo monitorados e hoje já saiu o resultado. E, Bruno, a questão, além que você falou do futebol e da economia, né? Ontem houve praticamente um crash, né, das bolsas no mundo, destaque em todos os jornais de hoje. Você percebe também que foi afetado o turismo. No Brasil, os voos da TAM para a Itália foram suspensos até segunda hora. Então, só há voos para Roma, para Milão, foram suspensos. Então, justamente por conta do coronavírus. E a Itália também suspendeu todos os seus voos, nesse caso, todos os voos internacionais. Não há restrições de voos, mas todos foram suspensos até que haja um controle. Na Itália está havendo uma certa quarentena. O governo pediu para que todos ficassem em casa, evitassem aglomerações e eventos também foram suspensos. Ô Bruno, eu queria destacar aqui outro tema, isso colocado no seu blog, edição de hoje do seu blog, é sobre essas novas filiações do PSDB. O PSDB recebe, do RN, recebe a adesão de 42 novos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos de várias regiões. Aí tem casos aqui de Canguaretama, Nísia Floresta, Serra Caiada, Bom Jesus, Olho d'Água do Borges, Grossos e Ouro Branco. Todos aproveitando essa abertura da janela partidária. Está havendo também algum tipo de reconfiguração do partido, do PSDB, em Mossoró, Bruno? Olha, o PSDB aqui em Mossoró, ele está parado. Aliás, parado não. Sandra Rosado está tentando movimentar. Porque, assim, o partido aqui é controlado pelo sandrismo, que já foi uma das principais forças da cidade por muitas décadas. Sempre rivalizou com Rosalba. Perdeu 6 de 7 eleições e confrontos rosado-rosado. Venceu apenas em 92 com Dizuí, mas era um grupo forte, que vem se enfraquecendo ano a ano, derrota após derrota, vem se fragilizando financeiramente. E o PSDB aqui em Mossoró, ele tenta se reerguer a partir do poder de Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia, um dos homens mais poderosos do Rio Grande do Norte. E Sandra, que é uma mulher de uma capacidade política invejável, ela é muito, muito qualificada politicamente, apesar do... Eu não vou julgar a Sandra apenas pelos resultados eleitorais de seu grupo político. Vou julgar ela pela sua inteligência. E Sandra é uma mulher muito inteligente. Ela tem inteligência acima da média. Ela tem uma perspicácia política também muito boa. O problema dela é mais de temperamento do que de capacidade intelectual. O temperamento dela acaba atrapalhando o seu trabalho político. Mas ela está tentando articular para formar uma nominata independente do PSD. A prioridade do PSDB hoje é conseguir organizar uma nominata que seja capaz de garantir a reeleição de Sandra. Sandra precisa de gente. Ela está trabalhando ali, se aproximou de Jório Nogueira, está tentando trazer Coronel Gomes. Coronel Gomes é um nome forte para a Câmara Municipal esse ano. Jório Nogueira é sempre forte, embora tenha perdido a eleição. Jório Nogueira é a prova que um raio pode cair na política 2 vezes no mesmo lugar, viu? Porque ele perdeu 2 reeleições por menos de 10 votos. Em 2004 e agora em 2016. Ou seja, a vida de Jório não é fácil. Então, tem muita coisa aí para correr por debaixo da ponte. Sandra está trabalhando, está se articulando. Ela depende muito de Ezequiel. Mas outro foco, esse é mais remoto, que é Larissa ser vista em Rosalba. Se Larissa tivesse de ser vista em Rosalba, teria sido em 2016, não agora. Seu grupo está bem enfraquecido para as eleições desse ano. Talvez Sandra ganhe algum poderio político
se ela, ao final dessa janela partidária, ela aparecer com a nominata organizada. Não é fácil. Muito bem, Bruno. Ô, Bruno, outro tema aqui que você colocou no seu blog está ligado à reforma da Previdência e uma proposta de um grupo de deputados para fazer algumas alterações na reforma da Previdência estadual. Entre algumas mudanças que está aqui, está principalmente nas alíquotas, né? A gente percebe aqui que a proposta do governo do Estado, por exemplo, dos salários entre 1.045 e 2.500, a alíquota é de 12%. E esse grupo de deputados está propondo 8%. Mas esse escalonamento reduz a alíquota para quem ganha menos, mas praticamente mantém a alíquota para quem ganha mais. Ou seja, os salários acima de 15 mil continuam na alíquota de 16%. E também há uma mudança da proposta quando se considera os aposentados e pensionistas, que os benefícios, segundo para a proposta do governo, os benefícios de até R$ 2.500 fica isento de alíquota, mas o grupo dos deputados quer ampliar para os benefícios até R$ 3.500. O que você tem a falar sobre essa proposta desse grupo, Bruno? William, bota aí a parte aí dos deputados que assinam a proposta. Sim, vou colocar aqui. O que percebe também é que já está havendo uma negociação e parece que há gordura para queimar aí na proposta, né, Bruno? O governo, com certeza, mandou uma proposta mais dura para poder ter gordura para queimar. A proposta dos deputados melhora a proposta do governo, torna ela menos injusta, menos cruel com os servidores. A reforma da Previdência Estadual ela é inevitável, infelizmente. A proposta dos deputados é boa. São 11 deputados, ou seja, meio caminho andado para aprovar. Tem grandes chances de ser aprovada. E vamos ver no que vai dar. William, bota aí a parte das assinaturas que eu quero falar aí de Alisson Bezerra. Das assinaturas? Sim. No seu blog? Sim. A parte final da matéria. Na parte final da matéria, vamos lá. Que tem os deputados que assinam. Pronto. Aí. Os deputados, o integrante da comissão especial, os deputados que assinaram emendas, né? Está aqui. Olha lá que são todos deputados da oposição. Isso. E aí me chama a atenção Alisson Bezerra. Está aqui. Porque ele deu uma declaração ontem no programa de Saulo Vale na Super TV, afirmando que ele é contra a reforma. Eu tive um susto quando eu vi, porque, de manhã eu tinha botado uma matéria ele assinando uma proposta que melhora a reforma. Aí de noite ele disse que é contra. Ou você é contra, ou você é a favor de alterar o texto da reforma. Concorda comigo? Isso. Ou você é contra, ou você é a favor de alterar o texto da reforma. Ele disse que era contra e assinou o documento. Mais cedo, antes da gente gravar, a assessoria de imprensa de Alisson me ligou para dizer que ele não assinou. Esse material que eu publiquei, eu estou repercutindo uma notícia do portal Agora RN, que é um portal que tem um bom jornalismo, é um portal que noticia as coisas corretamente, que tem gente que cobre a Assembleia Legislativa lá em loco. Então, eu tenho sérias dúvidas a respeito dessa questão, mas Alisson está dizendo que não assinou. Agora, seria muita irresponsabilidade do repórter colocar lá que Alisson assinou se ele ter assinado. É verdade. E se assinou, então esse documento deve estar em algum lugar. E existe uma diferença entre você assinar apoiando, digamos, uma reforma, do que simplesmente dizer, não, se eu sou contra. Se eu sou contra, eu não assino. Mas se eu sou a favor da reforma, mas não na proposta pelo governo, eu também sou a favor da reforma. Então, isso tem que deixar mais claro para que se entenda qual é a postura real de Alisson frente à reforma da Previdência. Ou então você pode ter uma posição como a minha. Qual é a minha posição? Eu sou a favor que governo e sindicatos construam um acordo para passar a reforma. O governo fez acordo com
11 sindicatos. Inclusive, essa proposta aí dos deputados, ela mexe no acordo, porque ela ainda reduz também de quem ganha mais. Quem ganha mais, os sindicatos toparam, sindicatos de auditores fiscais, de procuradores, sindicatos da galera que ganha mais, topou, aceitou mexer na previdência deles. Eles entenderam. O problema está nos sindicatos de quem ganha menos, professores, policiais, as categorias maiores, que são as que ganham menos. Então, o problema vai estar aí. Eu prefiro uma reforma que seja construída com acordo. Não é um acordo fácil. Fátima está trabalhando no impossível, quer fazer um acordo com os sindicatos dos que ganham menos. Mas, para mim, a melhor solução é diálogo e, mesmo que não tenha diálogo, que não se consiga chegar a um consenso, que se trabalhe com uma reforma que poupe quem ganha menos. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Isso aí é uma questão proporcional, é de justiça. Ah, mas porque fulano que estudou, que não sei o quê. Gente, quem ganha 20 mil sente muito menos o impacto de uma reforma dessa do que quem ganha 2. Então, você não pode pegar aqui e tirar... Se você tirar R$150 de quem ganha 2 mil, é muito diferente de tirar 1.500 de quem ganha 20. O impacto de perder 1.500 para quem ganha 20 proporcionalmente é menor. Então, quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Isso é uma questão lógica. Qualquer pessoa que conheça do assunto vai concordar com o que eu estou dizendo. Que a questão aí é matemática, é objetiva. Não é, você não pode tratar gente que ganha menos do mesmo jeito que quem ganha mais. Se você tiver acessibilidade. O grande erro de Otto Faria, quando ele não aprovou a reforma dele, não pode só culpar sindicato, quando ele tentou fazer a reforma, foi não ter chamado os sindicatos para conversar, ele deveria ter feito esse esforço. E o segundo erro dele foi propor 14% para todo mundo. Se ele propõe uma reforma menos injusta, talvez passasse. Então, essa aí, como eu sempre digo, não há reforma da Previdência boa. Todo mundo perde, penaliza o trabalhador. Quem chegar aqui com esse papo que a reforma da Previdência é boa, não é. Essa reforma aí, ela é, além de tudo, um paliativo. Mas ela é uma reforma que dá para engolir, assim, com muito a contragosto, mas pelo menos ela teve esse cuidado de tratar a questão do escalonamento de forma proporcional. E vamos ver qual vai ser o papel do solidariedade nessa proposta, né, Bruno? Porque Alisson disse que não é a favor. Elps já falou que é a favor, muito a contragosto. Ele admitiu que vai votar a favor, mas ele não vai fazer isso sem sangrar Fátima. Ele vai sangrar Fátima, vai surfar na contradição. E eu repito, é legítimo, é o papel dele enquanto deputado de oposição. Pronto. Ô, Bruno, vamos entrar no assunto principal aqui, nossa edição de hoje, que eu queria mostrar para você aqui. Isso aqui foi no blog do Carlos Santos. Uhum. Um artigo que ele fez aqui, uma análise também, duelo do Tostão contra o Milhão desenha luta desigual. Uma inspeção mais acurada no Jornal Oficial do Município, de Mossoró, nos últimos meses, mostra que a prefeita Oswaldo Cialini prepara a campanha como nunca antes vista. Vai para o tudo ou nada em seu projeto de reeleição, mas dentro da lei, entre aspas, lógico. A estrutura multimilionária passa pela contratação em massa de empregados terceirizados, por exemplo, o que, em tese, é justificado como necessidade administrativa, acaba tendo propósitos inconfessáveis que não estão nos editais licitatórios. Há uma pressa eleitoral. O recrutamento é até difícil de rastrear em números, porque o portal da transparência da municipalidade é pouco zeloso na prestação de informações obrigatórias. Abunda dispensa de licitação, aditivos e outros recursos legais que não perdem de vista as eleições de 2020, mesmo com os atrasos salariais, mesmo que os atrasos salariais sejam rotina. E, porém, o empréstimo de quase 150 milhões para investir em obras de infraestrutura no último ano do governo é um dos principais instrumentos dessa aposta.
depois de 3 anos de administração estagnada. O feito é tão comemorado no governismo, Bruno, que rendeu até título de cidadania para o presidente da instituição financiadora, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, que nunca tinha desembarcado em Mossoró até então. Então, vem aí, segundo Carlos Santos, uma ofensiva multimilionária, um tudo ou nada nas eleições de 2020, para buscar a reeleição da prefeita Rosalba Serralini, Bruno. Não tenha a menor dúvida disso. O rosalbismo, ele está se capitalizando financeiramente. Eles vão vir muito poderosos em relação a dinheiro. O rosalbismo, ele faz política moda antiga. Se você conversar com qualquer outra pessoa, ligada ao rosalbismo, por exemplo, eu troco ideia com algumas pessoas do rosalbismo, algumas pessoas mais civilizadas, que não têm a necessidade de me xingar para dialogar. E quando eu converso com essas pessoas do rosalbismo, que são mais, digamos assim, mais civilizadas, mais capazes de travar um diálogo, às vezes eu pergunto, vocês têm os dois principais adversários de vocês são os deputados Isolda e Alisson. Por que vocês batem mais? Eu conversando com um prócer do rosalbismo. Por que vocês batem mais em Isolda? Ele disse, porque Isolda tem governo. Isolda é a candidata da governadora e ela vem com mais estrutura. Ou seja, a lógica deles ainda está limitada à questão de poder econômico, de poder político, de estrutura, de questão financeira. Eles acham que com isso resolve a eleição. Olhe, se máquina pública ganhasse a eleição, Silveira era prefeito hoje. Porque ele botou a máquina todinha na eleição, formou uma aliança com 16 partidos. Embora sabotado, né, Bruno? Sim, mas eu quero mostrar o seguinte. Ele tinha todo um poder político, todo um poder econômico, uma grande capacidade de articulação, que a gente precisa reconhecer que ele tinha. Só que o que ele terminou? Ele terminou inviabilizado eleitoralmente. Política tem duas coisas. A viabilidade política e a viabilidade eleitoral. Viabilidade política, o que é? É a viabilidade dos apoios, das alianças que você forma. Essa é a viabilidade política. A viabilidade eleitoral é o seu desempenho, sua competitividade. Certo? Rosalba tem as duas coisas, diferente de Silveira. Porque ela tem uma militância consolidada, tem um eleitorado cristalizado em Mossoró, que torna ela, mesmo com essa gestão pífia, competitiva, líder nas pesquisas. Só que a gestão dela é muito mal avaliada. E o grande trunfo de Rosalba não é esse poderio financeiro. É a desorganização da oposição. A oposição é desorganizada. A oposição não consegue unificar um discurso. E, Bruno, isso que você está falando, viu, Bruno? Esse ponto que você está falando, eu queria só acrescentar aí uma informação, que também está nesse texto do Carlos Santos, que essa estrutura multimilionária que Rosalba está capitalizando para ir para esse tudo ou nada, né, segundo o Carlos Santos, é uma forma de não sofrer maiores sujos. Por quê? Porque a gestão terminou 2019 com reprovação administrativa e enormes sobressaltos, como a visita da Polícia Federal ao seu apartamento, condenação judicial do marido Carlos Augusto Rosado, desabastecimento de remédios, falta de insulina, o mais grave, atraso de folha de remuneração de servidores, bloqueio de contas para pagamento de hospitais médicos, e aí vai. Pois é, a gestão tem muitos problemas, os problemas não cessaram. Ela assinou o Finisa, as obras vão começar, mas ainda não há nenhum fato novo que diga assim, cara, isso aqui vai melhorar a imagem da gestão de Rosalba. Não há fato novo. O que existe é a tática de sempre. Agora, eu repito, o trunfo dela é a desarticulação da oposição. A oposição não consegue mobilizar, fazer grandes mobilizações em redes sociais. Os candidatos de oposição estão meio que em guerra entre eles nesse momento.
para poder organizar nominatas, viabilizar candidaturas. E isso é do processo político, não adianta vir dizer aqui que estão só pensando neles. Coligações, né? Coligações, isso é do processo político, eles têm que conversar. E não estão fazendo oposição. A oposição na Câmara melhorou em termos de qualidade, de debate político, mas ela é muito frágil. Ela não tem uma capilaridade grande. Então, tem todas essas questões que faz a Rosalba ser competitiva, mesmo num cenário em que ela deveria estar sendo devastada, porque a gestão dela é horrorosa. Ela não conseguiu inaugurar nenhuma obra de drenagem esse ano. As obras se arrastam. Ontem, eu vi no perfil Alguém Mossoró, que é um perfil muito popular aqui na cidade, lá no Instagram. O cara foi lá, fizeram aniversário de um bolo, com bolo, com café. Aniversário de um buraco de 7 anos, parece conta de mentiroso. Então, a prefeita, o grande trunfo dela é o quê? É desconstruir os adversários. Bate-se muito pesado, principalmente em Isolda, mas bate-se também muito em Alisson. Poupa-se Jorge, porque o sonho de consumo do rosalbismo é ter Jorge como vice. Para isso, o genro da prefeita, que é Sérgio Freire, presidente do Sinduscom, tem feito muitos contatos com o Jorge para tentar convencê-lo. O problema é que Jorge resiste, principalmente por causa de Tião. Que Tião, eu tenho informação que Tião disse a Jorge que se ele aceita que Jorge vá para onde ele quiser. Mas se Jorge for vice de Rosalba, Tião passa 2 meses fora de Mossoró durante a campanha. E Jorge e Tião, eles não tomam decisões em separado. Esse ano, Tião saiu de cena, deixou que Jorge tivesse o controle do processo, mas Jorge não tomará nenhuma decisão sem ouvir seu parceiro político. Então, a gente tem que ver essas questões. Jorge é a cereja do bolo para todo mundo. Todo mundo gostaria de tê-lo como vice. É um empresário respeitado, é um quadro preparado. Eu considero o Jorge muito preparado. Ele é um pouco superestimado. Se você for dizer o que se fala dele e o desempenho dele das pesquisas, há uma superestimação em relação a ele, mas ele é um grande quadro político, não tem como negar. Você conversa com ele faz análises políticas interessantes nas entrevistas. Então, é um cara que eu particularmente gosto muito de entrevistar. E eu entendo que ele é o vice dos sonhos de qualquer candidato. Bruno, ele virou um fio da balança. Bruno, você falou dessa questão aí também das coligações e tudo. E, você acha que, como o Carlos sempre fala, a campanha do Tostão contra 1 milhão, você acha que esse milhão que se refere a Rosalba será capaz de fazer essa lavagem cerebral nas pessoas? E outra coisa, você acha também que a campanha da oposição é a do Tostão mesmo? Não diria que é do Tostão, mas se você for... Eu sempre gosto de trabalhar com proporcionalidade. Se você fizer um comparativo, qualquer candidato da oposição que vai vir, proporcionalmente, ele não vai ter condições de bater Rosalba do ponto de vista financeiro. Então, nesse aspecto, seria sim uma campanha do Tostão contra 1 milhão. Agora, observe bem você que está nos assistindo. Eleição não se ganha só com dinheiro, mas dinheiro é muito importante. Você não ganha eleição só com grana. Mas ele é importante, o dinheiro é importante. Mossoró não é uma cidade livre da nefasta prática de compra de votos. Então, o que eu observo é que o Ministério Público ele está extremamente omisso em relação a isso, essa relação com as terceirizadas. Eu cheguei a contabilizar com a ajuda do Sindilimp, só entre os servidores terceirizados que atuam na esfera do Sindilimp, que são filiados ao Sindilimp, só nessa área, 800, quase 800, para ser preciso, 780 funcionários com salários atrasados. Olha, é muita gente. Imagine nos outros setores. Eu já tenho informações ainda que precisam ser confirmadas,
que algumas pessoas receberam os salários. Mas é uma situação assustadora, William. Mas, Bruno, E a prefeitura não para de fazer contratos de terceirizados. é isso que eu ia, perguntar. Sobre isso. É isso que eu ia perguntar, porque nesse trecho aqui que Carlos Soler fala, a estrutura multimilionária passa pela contratação em massa dos empregados terceirizados. Diz que pode ser uma necessidade administrativa, usa digamos, esse verniz, mas que teria outros interesses inconfessáveis, segundo o Carlos Santos. Como você vê essa contratação em massa de terceirizados, não está podendo pagar os que estão, né? A gente poderia até convidar também a representante do Sinili para participar do programa nos próximos dias, para ela explicar melhor a situação. Mas aí, esse recrutamento em massa de terceirizados, isso teria que efeito na campanha? Olha, é um efeito que junta questão financeira, cabo eleitoral, porque essas pessoas terceirizadas, elas são ligadas a vereadores, boa parte delas. Então, é gente que vai trabalhar na campanha do vereador. Eu não estou falando aqui, não posso ser leviano, de chegar aqui e falar em desvio de dinheiro. Mas isso gera, no mínimo, mais poder político. Porque o vereador vai lá e indica 10 terceirizados. São 10 pessoas trabalhando para aquele vereador e, por tabela, para a prefeita. Então, quando você vai para uma eleição mais apertada, uma eleição mais debatida, mais renhida, o dinheiro faz a diferença. Isso. Então, como você vai ter a prefeita acuada, mal avaliada, mas, por enquanto, sem um adversário definido, quem conseguir polarizar com ela lá na frente, que é quem vai crescer, quem ali entre Isolde e Alisson conseguir se posicionar melhor como o anti-rosalbista, é ele que vai crescer. Por isso que eu digo, as pessoas falam, tem que ter a união das oposições. Eu digo, não necessariamente. Ruim é se sair 3 candidaturas. Saindo 2 dá. Porque quando sai 2, você abandona uma para outra e essa outra capitaliza o voto anti-Rosalba. Bruno, mas existe o anti-rosalbismo? Eleição de 2018 está aí para provar. Cadu Arline, filho de Rosalba, era vice de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo era um desconhecido em Mossoró, então as pessoas iam votar nele no primeiro turno por causa de Rosalba. E Fátima ganhou aqui no primeiro turno. Segundo turno, com todo o antipetismo que existe, Fátima ganhou de novo no segundo turno. E o que foi para Carlos Eduardo no segundo turno já foi fruto do antipetismo, o que ele cresceu. Foram os bolsonaristas que votaram em Breno Queiroga, em Robinson, em outros, e que foram para votar em Carlos Eduardo para derrotar Fátima. Então, o que ele cresceu ali foi em cima do antipetismo. Tanto é que no segundo turno, o rosalbismo colou nos bolsonaristas, e não o inverso, para tentar alavancar Carlos Eduardo. E esses detalhes precisam ser lembrados. Então, há um anti-rosalbismo. Eu escrevi um artigo, acho que foi por volta de junho, julho de 2018, em que eu explico, olha, gente, tá todo mundo brigando pelo apoio de Rosalba, mas existe o anti-rosalbismo. Esse eleitor está órfão. E esse eleitor foi para Fátima Bezerra e garantiu a ela 2 vitórias que eu digo até meio que humilhantes, porque Fátima Bezerra não fez muita campanha em Mossoró, andou muito pouco por aqui. Rosalba passou 2 meses enfurnada, fazendo campanha embaixo e cima, e a gente sabe que Rosalba é um trator quando ela vai para a rua, ela cresce na rua. O estrago não foi maior, porque era Rosalba, com toda a capacidade, todo o carisma pessoal que ela possui. E agora, esse trator pode vir junto com um exército de terceirizados aí, vamos dizer assim, potenciais cabos eleitorais, né? Pois é. É isso. Ô, Bruno, vamos para o nosso último assunto para encerrar o programa de hoje? Vamos. O material é o seguinte, Bruno.
Saiu no portal do RN. Prefeitura não regulariza a dívida de consignados. Saiu no portal do RN esse material dizendo o seguinte, ainda pegando carona no assunto de prefeitura, que a Prefeitura de Mossoró segue prejudicando os servidores públicos municipais que precisam contratar operação de empréstimo junto aos bancos, especialmente a Caixa Econômica. Os empréstimos consignados estão suspensos porque a gestão municipal, apesar de descontar os valores nos contra-cheques dos trabalhadores, não repassa o dinheiro às instituições bancárias. Já houve um acordo aí já também da Prefeitura com a Caixa, título de cidadania para o presidente do banco, e agora também isso aí, a Prefeitura não está repassando o dinheiro dos funcionários para a Caixa. Havia expectativa da Prefeitura pegar os 11 milhões da venda da Folha para a Caixa para pagar essa dívida dos consignados, como o governo do Estado fez. Então fizeram uma costura diferente, a Prefeitura, deve ter ficado com os 11 milhões, e é interessante, se você perguntar a um secretário da Prefeitura, eles nunca sabem dizer o que foi feito com esse dinheiro, é um mistério. Escondem muito o jogo. E não adianta pedir na Câmara porque vão derrubar o requerimento. Pois é. Depois apelando à lei de acesso à informação, para saber qual foi o destino dado aos 11 milhões. Muito bem, Bruno. E agora também fica aquela expectativa ou dúvida se Bolsonaro vem ou não quinta-feira para Mossoró, né? Até agora tá tudo certo, né? Até agora tá tudo certo, mas a gente não sabe a agenda. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu e-mail, dar um F5 aqui no e-mail para ver se eu recebi algum e-mail aqui da Presidência da República, que eu sempre recebo quando os presidentes visitam Mossoró, ministros também, pedido de credenciamento. Não recebi até agora nenhum e-mail da Presidência da República. Eu estou no mailing, eu recebo o material da Presidência da República, então logo, se ele vai visitar, tudo isso é regionalizado, os contatos que eles fazem. Quando algum ministério libera algum recurso, alguma obra para o Rio Grande do Norte, eu recebo. É difícil receber, não recebe sempre, não é todo dia, claro, mas eu recebo. E todas as vezes que ministros e presidentes da República vêm ao Rio Grande do Norte, eu recebo um aviso para me credenciar. E até agora não recebi nada. Então, eu estou começando a ficar com dúvidas se vem ter a garantia aí de garantido mesmo, de indício, fora falar do presidente naquele vídeo, que ele se refere a nós nordestinos como cabra da peste, que isso é muito antigo, isso é do tempo do Ronca. Ele não detalhou a agenda, a presidência não detalha, e eu desconfio que ele pode cancelar essa agenda por causa da crise econômica, embora nesse momento que a gente está gravando, haja aí uma queda do dólar e uma recuperação da Bolsa. Verdade, já começou e hoje pela manhã já começou a recuperação, embora ainda não compensou o crash de ontem. Ô Bruno, então vamos encerrar aqui o programa de hoje. Sim. Vamos lá, então, queridos que acompanharam o nosso programa até o final, a gente agradece a participação, a audiência de vocês, compartilhe, se inscreva no canal aí, ó. Bruno, volta a mostrar os livros, nossos livros também estão lá em exposição no Instagram do Bruno, no Instagram da Agência Moscou, lá vocês vão ver quais são os livros. Participe com os primeiros 1.000 inscritos, nós vamos fazer o sorteio. Então, vocês continuem compartilhando, apoiando o jornalismo pela democracia, e a gente volta amanhã. Valeu, William, valeu você que assistiu pelo YouTube, acompanhou pelo Spotify, ouvindo. Agradecer a audiência de vocês. Se gostou, dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo. Deixe sua bronca, comente e participe, ajude nosso programa a crescer. Um abraço e até amanhã. Tchau.